texto que nós estamos estudando desde a semana passada, numa pequena série sobre paz e tempestade. Paz no meio da tempestade. É o relato bíblico do dia em que Jesus acalmou a tempestade e que trouxe livramento para os seus discípulos e todos que estavam naquela circunstância. Marcos 4, 35 a 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o texto que nós estamos estudando. E na semana passada, nós nos detivemos falando sobre a tempestade. Eu queria só lembrar aos irmãos o que nós aprendemos sobre a tempestade e o domínio de Deus sobre a tempestade, porque é importante para o que nós vamos aprender hoje, que é justamente a lidar com o medo quando nós estamos passando por momentos difíceis de tribulação e de provas. Nós aprendemos, na semana passada, naquela ocasião, que Deus é o Senhor da tempestade. Isso é fundamental saber. Deus não é apenas o Senhor da paz, Ele é o Senhor também da tempestade. Deus não é o Senhor apenas dos momentos bons, agradáveis e que nos parecem seguros. Deus é o Senhor também dos momentos difíceis, temerosos e inseguros aos nossos olhos. Deus não é apenas o Senhor que faz a paz, que ordena ao mar que se acalme. O mesmo domínio que Ele tem sobre o mar, para que ele se acalme, Ele também tem para fazê-lo ficar conturbado. E o que nós aprendemos é que Deus manda o mar se acalmar, mas Ele também, sempre que necessário e que lhe pareça bom, Ele fará o mar se agitar. Deus é o Deus que domina sobre a tempestade. Nós cantamos aqui hoje o Salmo 29, que fala justamente isso: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Rei da Glória. Nós aprendemos na semana passada que Deus tem o seu caminho na tormenta, o Senhor preside aos dilúvios. Vimos na história de Jonas, que usamos como ilustração aqui, que Deus foi quem levantou a tempestade contra Jonas. Deus é o Senhor da tempestade. Significa que Deus está no controle de todas as coisas, sejam elas na paz, sejam elas em tempo de tempestade, de tormenta, de provação. Então, nós concluímos que Jesus queria ensinar aos seus discípulos que eles não precisavam ter medo diante das tribulações. Essa lição foi de extremo valor para eles, uma vez que discípulos estão sempre expostos a perigos. Uma outra coisa que nós aprendemos, e que é importante relembrar, aquela tempestade lá no Mar da Galileia, que é a tempestade deste relato aqui, não foi uma tempestade sobrenatural, não foi uma tempestade que surgiu
diante de uma investida maligna contra os discípulos e contra Jesus. Não foi algo que o diabo fez para afundar aquele barco, para tirar a vida de Cristo, para impedir o trabalho do reino. Não foi nada disso. Nós aprendemos que a tempestade naquele lugar é uma coisa comum de acontecer. E ela acontece de repente mesmo. Então nós aplicamos para as nossas vidas o fato de que problemas, eles acontecem na vida porque os problemas são naturais da vida. Nós não precisamos ser alvo do inimigo, nós não precisamos ter um demônio ocupado conosco para ter problemas. O simples fato de nós sermos pecadores em um mundo pecador já torna natural o surgimento de problemas. São problemas no campo das relações, são problemas no campo da saúde, das finanças, da vida em geral. Isso é natural. Algumas vezes, os problemas parecem estar fora de controle, porque eles surgem numa intensidade maior, numa extensão maior, e nós podemos até pensar que são coisas especiais demais. Não são. São os problemas da vida que todos passam, assim como o sol, ele brilha para o justo e para o injusto, assim como a chuva cai na fazenda do justo e na do injusto, assim também os problemas caem na vida do justo e também na vida do injusto. Isso é natural. É natural que na vida nós tenhamos aflições, que passemos por tribulações. Isso é o natural da vida em um mundo caído. E é bom sempre saber isso. Nós estamos sempre alternando em nossas vidas momentos de paz, tranquilidade e momentos de tormenta. Nós sempre passaremos por momentos de vacas gordas e também passaremos por momentos de vacas magras. Nós teremos momentos de saúde e teremos momentos de enfermidade. A vida é assim. O que nós precisamos saber não é como evitar o problema, porque o problema é inevitável. A tribulação é inevitável. Até porque Jesus mandou atravessar o mar. E nós estamos aí atravessando a nossa jornada. E a jornada traz os seus perigos. O problema é inevitável. Nós temos que aprender a lidar com ele. Nós temos que saber como passar por tempestades, tribulações, enfermidades, desemprego, morte, relações que se quebram, como passar por essas coisas de uma maneira bíblica, de uma maneira tranquila. Nós precisamos saber como manter a paz no meio de uma tempestade. É possível fazer isso? Sim, é possível. Não com força humana apenas, mas se tivermos a nossa confiança em Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre vencer o medo. Vencer o medo diante de circunstâncias adversas. Bom, você que é um bom leitor da Bíblia e que presta atenção no que lê e que já leu esse texto várias vezes e que você já lhe contaram essa história, você já pôde meditar nesse texto. O texto diz que Jesus repreendeu, né? O que Jesus repreendeu, afinal? Você consegue ver aí no texto? Ou quais coisas Jesus repreendeu? Então você, pelo burburinho que eu ouvi, você percebeu que Jesus repreendeu o vento e o mar. E aí eles se aquietaram, correto? Mas foi apenas isso que Jesus repreendeu? Há, na verdade, aí uma repreensão que é mais séria e que deve nos fazer refletir. Jesus repreendeu os seus discípulos. A respeito de quê? A respeito da falta de fé, e aqui é necessário explicar, vá lá para o versículo, baixe seus olhos aí para a Bíblia, e para você entender o que é essa falta de fé. Então lhes disse, porque sois assim tímidos,
como é que não tendes fé? Fé aí está em contraste com o quê? Com timidez. A tradução atualizada preferiu a palavra timidez, mas a melhor palavra é covardia, ser covarde. Por que vocês são covardes? Porque vocês têm medo. Vocês não têm fé? Então, fé aí faz um contraste com o quê? Com medo. Então, nós aprendemos que o medo é o quê? Falta de fé. Então, qual é a repreensão de Cristo? O medo. Ele está repreendendo os discípulos porque eles têm medo, e isso diz que eles não têm ainda fé. Não é que eles não creiam que Jesus é quem ele diz ser, é que eles ainda não conhecem e não experimentaram completamente o que Jesus realmente é e pode fazer na vida do seu discípulo. Essa é a primeira travessia do Mar da Galileia que eles estão passando. É a primeira experiência que eles têm de risco de morte ao lado de Jesus. Jesus passou um dia inteiro ensinando sobre o reino de Deus. Eles já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias, milagres extraordinários. E agora, mais uma vez, eles estão diante da tempestade, estão com medo, e Jesus repreende eles, porque eles estão justamente assim. Então, o medo é repreensível. O medo é algo que não pode habitar o coração de um crente. Porque o medo, a insegurança, ela é uma evidência da falta de fé. E sem fé é impossível que nós agrademos a Deus. O medo revela que nós não conhecemos a Cristo, não conhecemos a Deus como deveríamos conhecer. Que nós não temos a confiança nele como deveríamos ter. Então nós vamos aprender um pouco sobre medo para saber como lidar com ele. Olhando para o texto, nós vamos entender por que o medo é repreensível. O medo, ele produz urgências. Quando você está com medo, tudo é urgente. Tudo é para já, é para agora. Veja, até determinado momento na tempestade, eles estavam bem, né? Eles tentaram fazer alguma coisa, penso eu, mas chegou um momento que a tempestade saiu do controle. Mesmo pescadores experientes como os discípulos, não conseguiram mais dominar o barco e se sentirem seguros no meio daquela tempestade. O cenário era realmente assustador. A Bíblia fala de noite, era de noite, um temporal, ondas batendo no barco, o barco enchendo d'água, no meio do nada. Então você pode imaginar que o espetáculo era assustador. E aconteceu em uma dimensão que eles não estavam acostumados. Enquanto aquilo parecia dentro do controle, tudo podia esperar. Mas de repente saiu do controle. De repente o barco começou a encher d'água. De repente eles não conseguiram mais dominar a situação. E aí tudo ficou urgente. Tão urgente que eles foram acordar Jesus. Eles foram lá clamar para Cristo. Foram pedir ajuda. Ou talvez, né, o que parece mais claro aqui, eles foram repreender Jesus. Porque afinal, todo mundo no meio do barco, cheio de temor, e Jesus dormindo. Isso parece ser absurdo. Quando nós estamos com medo, nós começamos a pensar em urgências. Nós criamos urgências. Significa que nós acionamos Deus e queremos que Ele resolva de imediato. Assim. E isso é problemático, meus irmãos. Porque Deus não é um Deus de urgências. Deus não pode ser tratado como um Deus que só deve ser acionado quando nós estamos em perigo realmente. Quando a nossa vida fugiu do nosso controle. Porque quando nós
recorremos a Deus só quando estamos com medo, quando tudo foge ao controle, o nosso relacionamento com Deus não é de servo e senhor. Eu servo e Deus o Senhor. Mas é eu Senhor e Deus o servo. Porque Ele precisa me acudir. E Ele precisa fazer isso agora. Porque eu não posso esperar. Você já passou por isso? Você intensifica as suas orações. Você clama a Deus. Você faz jejum. Você faz votos. Você faz compromissos. E isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com a sua urgência. Você quer sair daquele problema. Você quer sair daquela prova. Você está com medo do que pode acontecer. E aí você não tem mais domínio sobre nada. E você simplesmente fala: Senhor, eu preciso que o Senhor haja. E tem que ser agora. Nós damos o prazo para Deus. Senhor, até segunda-feira, eu preciso de uma resposta definitiva. Senhor, eu quero dormir agora e amanhã me sentir melhor. Senhor, eu quero e eu quero agora. Isso é uma atitude pecaminosa. Revela que não conhecemos Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem tempo certo para tudo. Deus não tem urgências. Deus não se atrasa e nem se adianta. Deus vive no tempo exato. Ele age no tempo exato. O que você está passando agora é justamente o tempo certo de você passar por isso, porque foi providenciado por Deus. Deus não irá adiantar o seu livramento ou atrasá-lo porque você pediu isso. Ele está querendo lhe ensinar. E uma das coisas que Deus nos ensina no meio das provas é que precisamos esperar. Precisamos descansar. Precisamos saber que Deus é o Senhor do tempo e não eu sou o Senhor do tempo. Que aquilo que me parece urgente, na verdade, é o tempo certo do Senhor. Para ilustrar isso, você pode pensar da seguinte maneira: Adão e Eva pecaram e foram condenados à morte por seu pecado. Eles precisavam de quê? Imediatamente, para serem livres. Eles precisavam de um redentor. Eles precisavam de alguém que, conforme a lei de Deus, morresse por eles e os livrasse dos seus pecados. E Deus prometeu: da descendência da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Quando Eva tem o seu primeiro filho, ela coloca um nome sugestivo, que sugere que ele seria este. Mas não foi este, não foi Caim, também não foi Abel, também não foi Sete, nenhum dos seus descendentes, não foi Sem, não foi Noé, não foi ninguém. Foi Cristo. E a palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, no tempo exato, na hora exata, dentro do propósito de Deus, Jesus nasceu para destruir as obras do diabo. O seu problema não impõe urgência para Deus. O seu problema não vai fazer Deus agir antes do tempo certo. E aí o que nós precisamos aprender com isso? Quando o medo nos toma, principalmente quando nós vemos o tempo correr e a solução não acontecer, é saber que o que eu estou passando naquele momento, eu estou passando no tempo certo. Seja a prova e seja o livramento, ou seja o livramento. Quando ele vier, ele virá no tempo apropriado para o seu melhor. Se agora no tempo de Deus, apraz a Ele que você esteja em meio à luta e sofrimento, esse é o tempo certo para isso. E você e eu precisamos confiar em Deus ao invés de temer. Deus não vai se atrasar no seu livramento. Ele chegará na hora exata. Isso nos ajuda a lidar com o medo. Saber que parece urgente para mim, e talvez até seja,
mas para Deus há um tempo certo para tudo. E no tempo certo Ele trará a restauração. Outra coisa que o tempo traz, melhor, que o medo faz, ele faz com que pensemos que Deus não se importa. Veja o que os discípulos dizem a Jesus. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa com a gente. Nós estamos morrendo, o barco está indo a pique, e o Senhor não se importa. O Senhor não tem consideração. Isso não lhe pesa o coração, o Senhor fica aí dormindo enquanto eu sofro. Esse é um sentimento que às vezes é inconfessável, mas nós temos em nosso coração muitas vezes quando estamos atribulados. É que Deus se esqueceu. O salmista revela isso muitas vezes em seus salmos. Esquecerá o Senhor para sempre? Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor esqueceu da sua promessa? Será que caducaram as suas promessas? Será que o Senhor cochilou? Será que o Senhor parou de prestar atenção? Será que o Senhor perdeu o controle da situação? Ou me esqueceu, me colocou para lá? E o mesmo salmista escreve: Eis que não dorme e nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, nada te molestará, 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Mas nós somos levados pelo medo a pensar que Deus se esqueceu, que Deus não se importa. Meus irmãos, este pensamento ele é vencido quando nós voltamos para as Escrituras Sagradas e lemos inúmeras vezes, em quase qualquer página que você abra, que Deus cuida, que Deus vela, que Deus guarda, que Deus protege, que Deus ama, que Deus não se esquece, que Ele não caduca em suas promessas, e a sua promessa é nos fazer bem. Ao final do seu ministério, já depois de sua morte e ressurreição, antes de ser assunto aos céus, Jesus prometeu aos seus discípulos: Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, o nosso Deus, jamais se esquece. Ele jamais nos desampara. A nossa ilusão, o nosso pensamento pode fazer-nos pensar assim, mas isso não é verdade. Caminhando pelo deserto, no segundo ano da caminhada no deserto, você que está aí no plano de leitura, pôde ler em números isso aí, o povo de Deus estava caminhando e sentindo falta de algumas coisas do Egito. Eles se sentiam atribulados, e o deserto é realmente uma coisa que nos atribula. Está numa região árida, sem saber se vai encontrar água, sem saber se haverá mantimento. 600.000 homens, fora mulher e criança. Eles queriam algumas coisas, eles estavam vendo que Deus a cada dia providenciava o maná, mas se amanhã Deus não quisesse providenciar, como seria? E eles queriam que Deus mandasse comida com fartura, eles queriam voltar para o Egito. Isso é o medo de prosseguir no meio da prova. Isso é o desconhecimento de que Deus não esquece do seu povo, pelo contrário, Ele está com o seu povo constantemente, para nos guardar e proteger. Não significa que Deus nos tirará das provas, significa que Ele estará conosco no meio do caminho, na fornalha de fogo, na cova dos leões, no caminho estreito, no deserto, onde quer que você esteja, na sua enfermidade, no seu desemprego, nos seus problemas familiares, Deus estará com você. Ele não lhe abandonará. Você pode às vezes não percebê-lo, mas Ele estará lá com você. Não deixe o inimigo fazer você pensar o contrário.
Não deixe que a incredulidade tome o seu coração. Deus nos deu o seu Filho, Ele foi até a última circunstância, a última consequência por nós. Ele não nos abandonaria agora. Basta, para experimentarmos a presença de Deus e o fato de que Ele se importa conosco, crermos nisso e usufruirmos da sua paz. E assim venceremos o medo. Como eu falei semana passada, as minhas filhas, pelo simples fato de estarem junto de mim ou da Raquel, elas se sentem seguras. Elas acham que nós podemos superar qualquer coisa. Elas estão enganadas a nosso respeito. Mas com Deus é assim mesmo. O simples fato de estarmos com Deus nos basta para estarmos seguros. O medo também faz com que sejamos covardes. Veja, medo e covardia não estão necessariamente na mesma pessoa, Corajosos têm medo. Eles apenas sabem que precisam fazer algo além do medo. Tem coisas mais importantes que o próprio medo. Os covardes são aqueles que se deixam dominar pelo medo. Quando nós estudamos isso aqui, não é o interesse, nem o objetivo nos fazer sem medo. Porque não há como viver sem medo. A questão é que nós precisamos não ser covardes. A repreensão de Jesus não é apenas sobre o medo, é sobre a covardia, sobre a timidez diante de um problema, diante das provas. Uma coisa é ter medo, outra coisa é ser covarde. A covardia é pecado. A covardia nos paralisa. E a covardia nos faz fugir e nos esconder em soluções não bíblicas para resolver os problemas. E este é o grande problema. Esse é o problema maior, que às vezes nos torna sem vitória diante dos problemas e tribulações. É o fato de que nos acovardamos para seguir na prova segundo as soluções de Deus e nos escondemos em soluções próprias e mundanas, a fim de evitar o problema, a fim de contorná-lo, não passar por ele, e assim a nossa covardia faz com que o medo nos domine e não a fé. Como é que nós podemos evidenciar esta covardia em nós? Há algumas coisas que revelam como nós estamos nos escondendo e temerosos de enfrentar os problemas de maneira bíblica e que se revelam em alguns sentimentos em nossas vidas. Por exemplo, a ira. Pessoas que, quando passam por tribulações, reagem com ira. Elas não tocam no problema, elas não enfrentam o problema, elas preferem estourar com quem está ao seu lado. Irar-se contra Deus. Estava lendo um livro e havia lá um relato sobre a fundação do Alcoólicos Anônimos, o AA. Ele foi, na sua origem, criado por cristãos protestantes. E dentro dos 12 passos, os 12 passos para alguém vencer o vício do álcool, começava assim: nós, o grupo, Deus e nós, vamos ajudar você a vencer. E esse era o princípio. Mas no decorrer do tempo, muita gente que vinha para o AA, naquela época de sua origem, vinha revoltada com Deus, vinha irada com Deus. E se dizia justamente alcoólatra porque estava irada com Deus. O que o pessoal de uma segunda geração ou terceira do AA fez? Vamos tirar então Deus dos 12 passos. Agora é só assim, nós lhe ajudaremos a vencer. Essa é a solução não bíblica. Nos acovardamos diante da ira.
e tiramos Deus, tiramos as soluções de Deus e preferimos simplesmente nos vingar, rechaçar, revoltarmos-nos com ira contra Deus e contra qualquer outra pessoa. Isso é o porquê de muitos crentes, quando passam por provas, abandonam a igreja. Eles revelam que estão irados contra Deus. E eles não querem encarar Deus, nem a solução de Deus para o problema. Eles preferem fugir de Deus. Eles estão rebeldes contra Deus. Eles estão escondidos no medo deles. São covardes. Não querem enfrentar com Deus o problema. Outra coisa que serve para nós escondermos, e que é o sinal da covardia, é a autocomiseração. A pena de si mesmo. Como eu sou injustiçado, como eu sou maltratado, como Deus realmente não se importa comigo. E eu me recolho nessa autocomiseração. Quando eu era mais novo, pouco antes da minha adolescência, eu era muito bom em autocomiseração. Eu gostava de sentir pena de mim mesmo. Rapaz, e é um exercício agradável. Você vai para o seu quarto, coloca a cabeça no travesseiro e fica pensando como o mundo é injusto contra você. Aquilo trazia um alívio tão grande para o coração. Vejam, como as pessoas não se importam, como o mundo é difícil para mim, como tudo é mais complicado, e você vai ali se recolhendo naquilo, e aquilo vai massageando a sua alma, e você fala, como eu mereço coisas, como eu mereço ser mais feliz, e assim você vai. Você se põe como Cristo, né? Eu sou aquele que todos perseguem. Sentir pena não resolve o problema. Sentir pena de você mesmo não é a solução bíblica para a resolução das suas tribulações. Parar simplesmente e deprimir-se em sua dor não vai resolver nada. Massagear a sua alma com autocomiseração é covardia, é falta de vontade de lutar contra, é criar um ídolo, você mesmo. Todos estão contra mim, eu sou bom demais para este mundo. Alguns, inclusive, tão tomados de sua autocomiseração, atentam contra a própria vida, porque acham que o mundo não os merece. Essa não é a solução bíblica. Alienação é outra forma de revelar a covardia. Eu não vou lidar com isso. Eu não quero nem pensar nisso. Eu vou me divertir. Eu vou assistir televisão. Eu vou me enfurdar no trabalho. Eu vou fazer isso. Vou viajar. Vou fazer aquilo outro. Ok, você viaja, você trabalha, você assiste televisão, você faz o que quiser e uma coisa não muda. O problema continuará lá, lhe esperando quando você voltar. O medo nos faz covardes e a covardia nos leva à alienação. Dar a volta ao invés de encarar. Confrontar-se com Deus. O que Deus realmente quer comigo nesse problema? O que Deus está propondo de transformação na minha vida? O que Deus quer transformar em mim? Não, eu não quero saber disso. Eu prefiro me alienar. Eu vou para um outro estágio. Eu vou fugir desse problema. Pecado. Quando essas coisas todas se juntam, o resultado sabe qual é? Pecado. Aquele que está irado, ele responde com pecado contra os outros, ferindo pessoas, blasfemando contra Deus, rebelando-se contra Ele. O que se enche de autocomiseração começa a fazer concessões para si. Eu sou tão coitadinho, eu sou tão pobrezinho, que eu mereço alguns prazeres. E aí ele cai no vício das drogas, ou na prostituição, ou na glutonaria, ou no consumismo, ou no divórcio, ou em qualquer outra coisa, a fim de sossegar o seu coração tão ferido. O pecado é o resultado da covardia.
na alienação, nós nos tornamos displicentes, nós nos tornamos postergadores, nós deixamos para lá coisas sérias, que devem ser transformadas. Isso é pecado. Tudo isso acaba em pecado. É por isso que o medo e a covardia são repreensíveis, porque eles nos levam a querer soluções não bíblicas para passar por nossas provas e tribulações. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, principalmente você que está passando por prova neste momento, passando por tribulações, você que está no olho do furacão mesmo, como é que você tem lidado com seus problemas? Como é que você tem lidado com as suas tribulações? Qual é o sentimento que enche o seu coração nesse exato momento? Você se sente seguro? Você se sente confiante em Deus? Ou você está acovardado, se escondendo nessas coisas todas e há muitas outras, sem procurar realmente passar pela prova, sem buscar realmente buscar solução em Deus, segundo aquilo que Ele propuser para você como mudança? Sabe, meus irmãos, nós aprendemos semana passada que uma vez que Deus é o Senhor da tempestade, Ele coloca as tempestades na nossa vida para nos transformar. Ele pode colocar a tempestade na nossa vida porque somos desobedientes e Ele nos quer de volta, foi o caso de Jonas. E o sofrimento é um dos instrumentos de Deus mais eficazes para trazer de volta um filho que se desgarra. Ou Deus pode estar trazendo a tribulação justamente porque você é obediente a Ele e precisa ser ainda mais amadurecido em Cristo Jesus. Como você tem passado por suas provas? Como você tem lidado com seus problemas? Isso revela o quanto você conhece de Deus e quanto confia nele. Para vencer o medo, propriamente dito, uma vez que o medo é tudo isso, provoca todas essas coisas ruins que nós aprendemos aqui. O que nós precisamos fazer para vencer o medo? Primeira coisa, você precisa ter um julgamento correto, equilibrado da situação. Você já viu como nós minimizamos os problemas dos outros? Um dia eu estava o último velório que eu participei de alguém da minha família, eu parei para observar. Aí eu comecei a ver que quanto mais perto do caixão, mais choro. Quanto mais longe, menos choro. Os que estão mais perto do caixão são justamente aqueles que realmente se importam e estão sofrendo com a morte do tal lá que morreu. Os que estão longe eram amigos, eram conhecidos, estão ali por consideração com a família, mas são capazes de contar uma piada, de rir, de lembrar-se de histórias. E você vai escalonando, né? Você chega no velatório e à medida que você vai adentrando até chegar ao caixão, você vai vendo o clima mudando. Vai do riso para o choro. Para os que estão perto do caixão, o problema é realmente grave e sério. Para os que estão fora lá, é nada. Mais um morreu. Daqui a pouco os parentes esquecem. O filho que está sem mãe vai esquecer, o marido que ficou viúvo vai esquecer. É nada isso. Nós temos o vício de dimensionar erradamente os problemas, tanto os nossos como os dos outros. Os dos outros são sempre pequenos, os nossos são sempre grandes. Há alguns conhecidos meus que eles têm isso muito evidente, fica muito claro. Você conta uma história terrível, você conta uma tribulação porque está passando, e é impossível que alguém tenha algo mais grave que aquilo, mas o tal fulano levanta a mão, e eu já passei por isso muito pior, e começa a contar uma história muito mais escabrosa, muito mais triste do que aquela, e não importa quem
qual a gravidade do problema, tem sempre uma pior. Os nossos problemas são sempre os piores. As nossas dores são sempre as mais doídas. Nós temos uma dimensão errada, costumamos ter uma dimensão errada do problema. Mas cristãos recebem um espírito de discernimento. E nós precisamos exercer isso. O que traz paz na tempestade, além do fato de saber que Cristo está ali, é também saber que o problema tem uma dimensão adequada. E por que isso é importante? Porque é uma garantia bíblica de que não vem prova que nós não possamos suportar. Então significa que o problema que eu estou passando, ele é o quê? Sempre é suportável. Ele sempre é próprio para mim. Não é além das minhas forças. Quando eu falo que nós precisamos ter a dimensão correta do problema, é entender isso. Deus nunca providenciará ou permitirá nada que venha a nós que nós realmente não possamos suportar ou lidar com isso. Deus sabe que somos pó, Deus conhece os nossos limites, e isso nos reconforta, meus irmãos, por saber que, ok, eu posso passar por isso, porque Deus é o Senhor desse problema, Ele está no controle dessa tormenta, e Ele a dimensionou da maneira adequada para mim. Eu posso passar por isso. Deus nos permite ter o julgamento correto da situação e também do próprio Deus. Veja aqui na Bíblia. Onde é que Jesus dormia? Verso 38, diz aí. Onde é que ele dormia? Aonde? Na popa. A popa era onde ficava o timoneiro. E aqui eu não quero fazer nenhuma alegoria, não. É porque é sugestivo isso. O fato de Jesus dormir no lugar onde fica o controle do barco. Lá na popa, onde fica o leme, onde fica o timão, onde fica o controle. E sem fazer alegoria, eu só quero usar a figura, essa ilustração, para mostrar para a gente que mesmo que Deus esteja dormindo, Ele continua no lugar do controle. Ele vai estar lá com as mãos no leme. O barco não está sem ninguém no controle. Ele continua lá. Deus não abandona. Ele só pode, para nós, às vezes, parecer inacessível, mas Ele está no lugar certo, no controle das nossas vidas, no controle das circunstâncias que nos cercam. E nós precisamos ter essa dimensão correta. Eu tenho um problema que foi Deus que está no controle dele, Ele não será além das minhas forças, e além disso, é o próprio Deus que está no controle. E se Cristo poderia dormir, sabendo tudo isso, eu posso dizer, como no Salmo 4, mesmo passando por provações, em paz me deito, eu logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me faz repousar em paz. Para vencer o medo, nós precisamos crer. Não é isso que Jesus diz para eles? Vocês ainda não têm fé? Então, se a covardia veio pela falta de fé, o que nós precisamos ter para vencer o medo? Fé. Nós precisamos crer. Crer em quê? Nós precisamos crer que Deus prometeu suprir as nossas necessidades enquanto nós o buscamos. Capítulo 6 de Mateus diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu preciso crer que Deus trabalha ao meu favor, enquanto eu estou buscando a Deus. Quando eu passo por provas e tribulações, não é o momento, nenhum momento é, mas as provas e tribulações não são o momento de eu parar de buscar a Deus. É o momento de eu intensificar a minha busca de Deus. Porque é isso que Deus manda eu fazer.
buscar, porque Ele está cuidando. Eu preciso crer nisso, que enquanto eu busco a Deus, Deus está suprindo as minhas necessidades vitais. Deus está fazendo mais do que eu pedi e do que eu pensei. Nós podemos passar por provas, sabendo que Deus cuida e controla todas as coisas. Eu preciso crer, melhor dizendo, que Deus está disponível para me ajudar. O Salmo 139 nos diz o quê? Para onde me ausentarei da sua face? Um dos versos mais belos neste salmo é: as trevas e a luz, para Deus, são as mesmas coisas. Se eu ponho a minha cama no mais alto do topo das montanhas, Deus está lá. Mas se a minha vida agora está na pior das depressões, Deus está lá. Se eu estou na luz, Deus está lá. Se eu estou nas trevas, Deus também está lá. Se eu estou saudável, Deus está lá. Se eu estou enfermo, Deus está lá. Se eu estou diante do vale da sombra da morte, Deus está lá. Se eu estou com sede e faminto, Deus está lá para me guiar para as águas tranquilas. Se eu perdi o meu emprego, Deus continua na minha casa comigo. Se eu perdi meu namorado, se eu estou mal no meu casamento, se a minha família está em crise, Deus está lá. Se eu estou vivendo os anos mais belos da minha vida, Deus também está lá. Deus está disponível. É esta uma das grandes notícias da graça de Deus. Deus é o Deus conosco. Deus não é o Deus distante, Ele é o Emanuel. Que se não bastasse ser onipresente, que está em todos os lugares, Ele se encarnou para fisicamente estar conosco. E quando Ele foi assunto aos céus, Ele nos deixou um outro Consolador, que não está apenas ao nosso lado, mas que está dentro de nós. E Ele é chamado de Consolador. Ele é chamado de Consolador. O que anda junto. O que caminha com as mãos em volta dos ombros. E você que já passou por algum momento de tristeza, de grande aflição, e teve a oportunidade de ter um amigo que colocou a mão sobre os seus ombros e puxou para o peito, sabe muito bem o que significa ser um consolador. Esse é o Consolador perfeito, é o Espírito Santo. Deus está disponível até nos nossos sofrimentos. Ele não estará ocupado demais, nem distante demais, Ele estará lá. Não importa onde seja. Nós temos que crer que Deus tem o controle pleno de cada aspecto da nossa vida. Eu falei isso semana passada, eu não vou me delongar. Deus não apenas controla a minha vida, Deus controla as circunstâncias em volta da minha vida. Deus não me controla apenas, ou controla o barco. Deus é aquele que pode dizer para as ondas e para o vento: calem-se, acalmem-se, fiquem quietos. Deus controla as circunstâncias. Todas as áreas da minha vida estão debaixo do pleno controle de Deus. Para você não se esquecer disso, lembre-se, nenhum fio de cabelo cai sem que Deus esteja no controle disso. Você precisa crer nisso para usufruir de paz no meio da tempestade. O que precisa mudar então? Né? Porque veja, meus irmãos, cristãos, eles têm uma série de bênçãos adquiridas. Uma delas é a confiança. Poder confiar e gozar de paz em momentos de tormenta. Agora, por que não usufruímos disso? Porque muitas vezes nós preferimos a incredulidade, ao invés de crer nessas coisas. Crer no sacrifício de Cristo, que nos libertou, que venceu as nossas lutas, que não traz sobre nós mais nenhuma condenação.
que nos faz livres, que nos garante vida eterna, que diz que mesmo que eu passe por tribulações, nada me fará mal definitivo. Isso é real. Cristo fez isso na cruz. Eu preciso agora usufruir disso. Eu preciso crer nessas coisas para poder ter paz em meio à tempestade. Eu não posso ser um incrédulo. Eu não posso ignorar o que Cristo fez na cruz. Eu não posso ignorar o que Deus é na minha vida. Porque quando eu ignoro, eu não creio. E se eu não creio, eu tenho medo. Os problemas se tornam grandes demais, mal dimensionados, e eu acho que realmente vou afundar. Então eu temo pela minha vida, eu temo pela vida dos meus. Eu temo, e o medo nos ocupa demais. Então como é que muda? Muda começando você abandonando a incredulidade. Deus nos deu fé. A fé é um dom de Deus, Ele nos deu. E o mandamento bíblico é: exerça a fé, creia. Você tem fé dada por Deus. Você tem uma fé verdadeira. Deus lhe deu essa fé. E talvez, melhor, certamente, um dos produtos que Deus quer tirar da tribulação que você passa agora é justamente que você conheça melhor a sua fé. O quanto ela é importante, o quanto ela é forte, o quanto ela pode mudar a sua vida. Abandone a incredulidade. Quem é incrédulo não agrada a Deus. Quem é incrédulo não se aproxima do trono da graça. O que o texto nos diz? Aquele que se aproxima de Deus precisa o quê? Crer que Ele existe. E que é o galardoador, o recompensador dos que o buscam. Enquanto formos incrédulos, o trono da graça se tornará distante demais para nós. Então nós não experimentaremos graça, nós experimentaremos a presença de Deus. Sabe, meus irmãos, eu aprendi a orar ultimamente da seguinte maneira: Senhor, me faz sentir a sua presença. Porque eu não tenho dúvida de que Deus está presente. Mas às vezes eu estou tão distraído com os problemas, com as provas, que eu não percebo a presença de Deus, que eu não percebo o seu cuidado, que eu não percebo a sua direção. Isso é falta de fé. Abandone a incredulidade e, lógico, busque crer. Encha-se de fé, desenvolva a sua fé, encha-se do Espírito Santo do Senhor. É Ele quem fortalece a fé, é Ele quem faz lembrar as palavras de Cristo, é Ele que caminha ao lado, é Ele que conduz a verdade, é Ele que faz você ter discernimento diante das provas. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Como? Ore, dê ações de graças ao Senhor, medite na sua palavra, leia a Bíblia, não tem segredo. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos as experiências de homens que no passado lutaram terrivelmente e venceram, quanto mais conhecemos o caráter de Cristo, quanto mais conhecemos o amor de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, melhor nós temos a nossa fé. Em melhor estado nós mantemos a nossa fé. Nós amadurecemos, nós ganhamos experiência, e as provas virão, e nós passaremos por ela, abrigados à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Reconheça que em Cristo você tem paz. Agora nós vamos chegar para o Natal, em dezembro, e um dos textos que a gente usa está lá em Isaías, capítulo 9. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro e Príncipe da Paz, para a eternidade e por aí vai. Ele é o príncipe da paz. Jesus é a nossa paz. Ele nos deu paz com Deus. Significa que Deus é por nós. Estamos paz com Deus. Se Deus é por nós, isso não lhe faz sentir seguro? Deus está à sua frente. Ele é escudo. Ele é sombra. Ele é proteção. Ele é a torre. Jesus nos guarda. Tenha paz em Cristo. Pense menos no futuro. Pense menos no futuro.
Isso é o que Jesus ensina. O que produz ansiedade? Pensar demais em como será amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Todo dia tem o seu próprio mal. Cuide de hoje, cuide de agora, viva agora. Não é carpe diem, não, mas viva agora para a glória de Deus. Amanhã está no controle do Pai. Pare de se preocupar com o futuro é de Deus. Nós só administramos mais ou menos o presente, o futuro não nos cabe. Um dia de cada vez. Saiba que Deus controla o futuro. Leia mais a palavra de Deus e ore com gratidão. Eu queria terminar com 2 versículos, porque estou falando aqui de não ter medo. E Provérbios nos ensina muito sobre isso. Provérbios 1:33, abra sua Bíblia aí. É um texto que fala sobre a sabedoria, sobre o temor do Senhor. E a sabedoria na Bíblia, ela é personificada por Cristo, a sabedoria de Deus. E aqui neste convite da sabedoria, ela diz o seguinte, vamos ler o verso 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você crê nisso? Você só precisa crer nisso. Que se você ama a Deus, se você tem dado ouvidos à voz de Deus, você não será privado das tribulações, mas você poderá passar por ela tranquilo e sem temor do mal, seguro. Só mais um texto. E esse diz o contrário. Provérbios 10:24. Diz o contrário, não para aquele que ouve a Deus, mas diz o contrário para quem não ouve a Deus. Há pessoas que devem ter medo, que realmente devem ter medo. Os que não temem o Senhor, os que não buscam o Senhor, os que ignoram Deus, aqueles que não recorrem ao Senhor nem na paz nem na tribulação, os que são perversos, os que são descrentes de Deus, aqueles que são rebeldes contra Deus. Vamos ler esse texto e você vai ver que esses precisam ter medo. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Nós temos uma série de medos, mas sabe, meus irmãos, Deus não está aí para fazer com que o medo do justo, daquele que busca a Deus, se concretize. Deus quer concretizar os nossos anelos. Agora, se o seu caso é de que você é o perverso, é daquele que tem brincado com Deus, que não teme o Senhor, que vive deliberadamente em pecado e que não se arrepende, há uma péssima notícia para você. Este temor que está em seu coração é justamente o que lhe sobrevirá. Se você não teme a Deus, você precisa ter medo. E justamente o que você tem medo é o que vem sobre você. Que triste notícia é essa? O justo teme e é liberto. O perverso teme e é justamente isso que acontece com ele. Antes de lhe provocar medo, o que eu desejo, e é o que a palavra diz, é que diante dessa notícia tão maravilhosa, de que os que estão em Cristo não precisam temer, nem as coisas do presente, nem as do porvir, é que você que hoje está aqui e não conhece a Deus,
ou que vive o ambiente da igreja, mas trata Deus como uma coisa sem importância, que prefere o pecado, que vive em rebeldia, que não leva a sério a vida cristã, que zomba de Deus nas suas atitudes, que o tem nos lábios, mas distante do coração, arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se para Deus. Deus é misericordioso. Meus irmãos, se passar por provas e tribulações comuns da vida, com Deus, já não é algo confortável. Mas nós temos a certeza de que tudo está sob controle. Para aquele que está sem Deus, passar por provas e tribulações é o juízo, é o castigo de Deus. E a melhor coisa que eu posso dizer para você, que você deveria buscar, você que não teme ao Senhor, é: arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, senão os seus piores temores cairão sobre você. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, e que Ele fortaleça a nossa fé, para que usufruamos desta paz no meio da tempestade. Eu espero que todos nós aqui possamos viver a nossa vida sem medo, mas seguros, tranquilos e sem temor do mal. É assim que Deus quer que nós vivamos. Amém?